Bom, meu nome é Francisca Navantino, eu sou do povo Pareci. Meu povo e demais parentes deste país me chamam de Chiquinha Pareci. Eu sou professora indígena, né? Eu atuo na educação escolar indígena, na formação de professores indígenas no estado de Mato Grosso. Eu sou uma indígena que pertenço a um grupo que nos tempos do SPI, nos tempos do Marechal Rondon, naquele tempo da política indigenista inicial, né, fez parte do grupo indígena que o Marechal Rondon retirou das aldeias famílias e trouxe para a zona urbana. A finalidade desse trabalho naquele tempo, no meu entendimento, é que nós pertencemos a um grupo que eram os trabalhadores, os indígenas trabalhadores, né, da comissão das linhas telegráficas. Muitos desses indígenas que são desse grupo, eles se denominam como indígenas de Rondon. Interessante que eu acho isso, eles se designam como indígenas do Rondon. Por exemplo, se são do meu povo, eles dizem, nós somos parecidos de Rondon. Se dizem que são de outro povo, é de Rondon. Então a referência de identidade desse grupo é Rondon. No meu caso, inicialmente era assim, mas eu passei a ter uma outra atuação e também uma forma de pertencimento completamente diferente. Na década de 70, no auge do movimento indígena, no auge da busca dos nossos direitos, da luta dos indigenistas, né, numa construção coletiva de uma série de direitos, eu na época eu era estudante, né, estudante da Universidade Federal de Mato Grosso, né, eu fui convidada pelo líder indígena Pareci, Daniel Matenho Cabixi, que hoje, né, já está uma pessoa de idade, né, mas ainda está firme com seus ideais, né, e que me convidou naquele tempo, para participar, né, do movimento indígena, porque ele já estava se sentindo como a pessoa que já deu o que tinha de dar para o movimento indígena, ele queria se dedicar à sua família e mais especificamente a seu povo. Então ele me convida, né, na época, eu mantive as relações com os indígenas nas aldeias, né, a minha família, a minha mãe, o meu pai, ele mantinha ainda essa relação. E naquele tempo nós estávamos numa luta muito grande para a demarcação das terras indígenas. No Pareci, por exemplo, praticamente quase todas as terras indígenas ainda não tinham sido demarcadas. Quando o Daniel fez o convite para mim, na época, ele disse assim para mim, Chiquinha, que eu já tinha um apelido que me deram, né, por eu ser pequenininha, né, os Pareci falam, então meu apelido ficou Chiquinha. Você poderia tocar essa frente de trabalho, de discussão da demarcação das terras. E aí na década de 80, já no começo da década de 80, mais ou menos, ele me faz o convite oficial, não só para acompanhá-lo no movimento indígena, porque ele era um líder muito importante da época, ele ajudou a construir o movimento indígena, né? Mas não só a participar, mas como principalmente acompanhar trabalhos de demarcação de terras indígenas na FUNAI. E naquele tempo eu estava fazendo o curso de História, eu me senti totalmente incapaz de poder fazer esse tipo de trabalho, mas como naquele tempo precisava de profissionais e de indígenas que pudessem fazer um registrar o que os índios queriam dizer sobre suas terras, né? Eu praticamente fui convidada a ter que aceitar isso aí, né? E Daniel me convida e eu vou para a primeira missão, que foi pegar a terra indígena do Formoso. Mas eu acompanhei o Rio Verde, no caso, o Tiariti, na época, né? Então, algumas áreas indígenas a gente começou a acompanhar. Essas áreas que saíram agora, Figueirinha, né? O Irapuru, são terras indígenas que foram recentemente demarcadas, né?
mas que naquele tempo elas foram citadas. E os antropólogos que trabalharam nesse trabalho foram antropólogos, inclusive, aqui do Museu Nacional. Nós tivemos a professora, ela trabalhou por um período, depois ela saiu, que é a Romana Costa. Naquela época ela tinha feito um trabalho. Aí nós tínhamos outra, acho que foi a Coqueiro, né, que acompanhou um pouco também o trabalho. Então, assim, a gente teve pessoas, indigenistas e antropólogos, que puderam acompanhar junto com os indígenas. Então, por exemplo, no caso do Rio Formoso, qual foi o meu trabalho? O meu trabalho foi ajudar a registrar a memória dos indígenas, a memória dos velhos, as memórias dos anciões sobre aquela terra indígena. Era uma terra que estava totalmente tutelada, né? Ela estava assim, muito com vários títulos, né? Já tinha vários incidentes e conflitos na época. E interessante também de tudo isso é que alguns velhos daquela época existem ainda, estão aí vivos para contar a história e confirmar o que eu estou dizendo. E seus netos foram meus alunos na universidade, foram meus alunos nos cursos de formação de magistério. Então, quando vai tocar no assunto da demarcação da terra, o processo histórico, geralmente eles marcam essa referência, né? Então, esse foi o primeiro movimento que eu tive dentro do movimento indígena. Então, eu entro para o movimento indígena, mas com uma tarefa muito importante, que é a tarefa de fazer o registro e, principalmente, de assegurar com que a memória dos povos indígenas pudesse estar dentro daquele contexto de descrição, né, que os povos estavam fazendo sobre o seu território, né? A partir daí, a minha interferência e a minha participação ela foi mais ainda próxima, que eu comecei a militar no campo do movimento indígena. De que forma? Não só na questão da demarcação, mas eu fui para além disso aí. Daniel Kabixi foi um dos primeiros indígenas que apontou que essa educação escolar que estava sendo conduzida dentro do âmbito da SPI, depois foi para a FUNAI, não era compatível com a realidade dos povos indígenas. Ele foi o primeiro indígena brasileiro que fala sobre uma educação diferenciada, uma educação específica, uma educação pautada nos contextos socioculturais dos povos indígenas. Então ele foi o primeiro indígena que fala isso. Em Mato Grosso foi inédito isso, que ele falou e ele escreveu. Porque ele escreve também, ele escreveu algumas coisas sobre essa natureza. Então, quando ele fala sobre a educação diferenciada, a especificidade dessa educação, ele está se reportando à qualidade dessa educação, que não é a mesma qualidade que nós temos no mundo do branco. Não é uma qualidade da educação escolar, mas é uma qualidade que atenda aos interesses, à formação, né, e principalmente à política dos povos indígenas. Então, eu acho que essas coisas assim, que foi muito importante, a grandeza de tudo isso, da discussão, foi essa. Então, quando eu entrei para o movimento indígena, eu já fui com essa pauta, né? E ele começa a me orientar de como eu tenho que lidar com isso, como é que eu tenho que ver nos momentos de conflitos das ideias entre nós, povos indígenas, né? E militar nessa área. Como eu era professora, eu sou professora, né? Eu era professora na época, eu trabalhava numa escola do não índio, né? Então eu conhecia muito bem o contexto de uma escolarização do não indígena, né? Desta sociedade ocidental, né? Então para mim foi muito mais assim, de certa forma, me facilitou compreender um pouco o outro lado. Depois eu fui para a aldeia, né? Eu fui para a aldeia, lá eu me casei, na época eu encontrei o chefe de posto que estava lá na época, né? E aí a gente viveu um tempo lá e aí eu fui dar aula dentro da aldeia. Então eu fui trabalhar dentro de uma escola indígena e isso para mim foi assim uma novidade muito grande. Porque o que eu sabia sobre a educação escolar era o que? Sobre a visão e o entendimento do mundo ocidental. Do mundo indígena era outra coisa, né? Então quem foi me guiando em relação a isso foi o Daniel Matenho Kabixi, né? Então eu penso assim que essas orientações para mim, elas foram muito importantes e saudáveis. E foi me orientando também como é que funciona o movimento indígena, quais eram as grandes pautas de trabalho que a gente tinha que ter dentro do movimento indígena. A postura, né, a questão da militância, mas principalmente aquela coisa mesmo da memória dos povos, né? Fazer um recorte na memória de como era e como deveria ser. Isso tudo antes da Constituição
federal, né? Aí o movimento andou bastante, foi para suas lutas, cada povo, né? Eu pude conhecer vários povos, né? E chegamos a um momento muito importante, que foi a Constituinte. Depois com a Constituinte, né, a gente foi para Campo da Batalha, que foi uma luta nossa, do movimento, dos indigenistas, de todos os antropólogos nos ajudaram muito naquele momento a compreender o que nós deveríamos levar para a Constituinte Federal. Então a gente participou ativamente do processo. Enquanto isso, eu fui mudando muito a minha maneira de entender e de compreender o movimento indígena e principalmente a educação escolar nos povos indígenas. Então, eu entendi de que uma coisa é educação escolar para índios, educação escolar com os índios. É duas coisas completamente diferentes, né? Ela tem a vertente da educação da tradição, né? E ela tem que estar, porque o que vai dar sustentabilidade para a educação escolar indígena é a educação tradicional. E a gente vê que hoje está caminhando uma separação entre uma e a outra. Uma está sendo menosprezada mais do que a outra. A gente está sentindo isso, né? A gente está percebendo isso, né? Então eu pude compreender melhor de que a educação específica e diferenciada, ela tem uma sustentabilidade muito importante, que é a sustentabilidade da identidade, que é a sustentabilidade da cultura, que é a sustentabilidade da própria educação tradicional, a sustentabilidade da língua e do costume e da tradição. Então, se não tem esse aparato, se não tem essa sustentabilidade, não é educação diferenciada. E aí nós temos aí um conflito muito sério no campo da educação quando ela se torna oficial. É de que a educação aos moldes da oficialidade, quando o governo quer assumir aquilo lá, e no seu reconhecimento, ela é dentro de um sistema que é para todos, um sistema que é para indígenas e para não indígenas. E ali dentro que tem que caber a educação específica e diferenciada. E aí a gente percebe que aí é um conflito muito grande, porque é uma mudança de conceito, é uma mudança de ideia e principalmente é uma mudança do próprio sistema da educação ocidental. Então nós estamos nesse dilema, vivendo nesse momento, né? E é nesse campo que eu atuo na formação de professores, na formação de professores em dia que vão atuar na sala de aula. Né? De que forma que eles vão atuar na sala de aula? Tem que ser dentro do contexto do seu próprio povo, essa educação diferenciada, mas que ela não bate, ela não é compatível com a educação escolar daqui do mundo dos brancos, que tá no sistema de ensino. Então a gente percebe a todo momento que esses conflitos que está existindo, né? E assim uma grande também, que a gente está percebendo também, começa a surgir um pensar da educação escolar, um pensar da educação, pode-se dizer assim, dentro de uma sustentabilidade diferente, que a educação ela tem que ser integral, a educação ela tem que estar aliada, ela tem que estar em conjunto com cultura, língua, tradição, sustentabilidade. E se ela foge se ela foge dentro desses setores, ela pode se tornar uma educação que não teria uma validade muito grande entre os povos indígenas. O que eu quero dizer isso? Hoje a gente está percebendo de que a educação ela tem que estar discutindo o meio ambiente, ela tem que discutir economia, ela tem que discutir sustentabilidade, ela tem que discutir a língua de um povo. Se ela não fizer isso, é a morte de um povo, é a morte de uma educação. E aí eu me sinto assim, bastante decepcionada, de certa forma, por causa de que nós lutamos tanto por uma educação dessa e ela está sendo conduzida pelos moldes e processos da sociedade ocidental. Eu acho que é aí que vale a pena você retomar a luta e encaminhar. Eu fico contente quando eu vejo uma liderança brigando por terra, mas ele coloca a educação no meio também. Aí ele coloca a cultura e ele coloca a economia, coisa que antes não era assim.
Antes era dissociado, você entendeu? Ele era fragmentado. Educação para um lado, saúde para o outro, cultura para o outro, língua para o outro. Mas hoje a gente está vendo que os discursos e a necessidade dos povos é juntar tudo isso conforme é mesmo o pensamento, né, a linha de ideias que é a cultura indígena. Então eu acho que assim, o meu trabalho vai mudar bastante agora para frente por causa dessas questões que estão surgindo, né? E a gente está vendo assim que essa ideia não é só minha. Isso aí é uma necessidade que vários outros atores dentro da educação escolar indígena estão visualizando agora. Acabamos de ouvir o cacique Megaron colocar isso aí com muita perfeição. A educação tem que estar vindo com o meio ambiente, sustentabilidade cultural, língua, o costume, né? A preservação da floresta, da mata. Ou seja, a natureza, assim, ela tem que estar em conjunto com esse mundo de ideias que nós temos, da vivência mesmo do índio em ser índio. Então, para mim, ele está dizendo assim, sem essa identidade nós não somos nada. Então, eu fico contente isso, porque não era assim. Né? A gente foi obrigado a ter que colocar a educação meio que fora desses contextos, né? E agora a gente está tendo que colocar a educação dentro dos contextos integrados de outras temáticas, né? Eu acho que isso que essa é a mudança que a gente está trazendo agora para Rio+20, essa discussão, né? E que eu fico muito contente, porque era desse jeito que o Daniel pensava também, né? Uma educação integrada. E ela não foi integrada quando ela foi para a Constituinte, entendeu? Ela passou a ser uma corrente meio que à parte dos outros, né? Porque assim, eu vivi num tempo que do grupo grande do Daniel só tinha eu de mulher. Tinha outras mulheres, mas não uma mulher que assumiu assim, essa coisa da frente de luta, né? E isso não é fácil, você vencer barreiras dentro de um movimento grande. Eu acho que o que ajudou bastante foi exatamente o conhecimento que eu tinha daqui de fora, como estratégia de luta dos povos indígenas. Mas assim, eu tive muito apoio da minha família, porque, por exemplo, meu pai era um índio pareci, a minha mãe era mestiça. Minha mãe mestiça porque eu vasculhei a vida da minha mãe para me descobrir se ela tinha alguma coisa de indígena ou não. E aí eu descobri que minha mãe era filha de índios bororos. Então, e naquele tempo, na época que ela nasceu, os bororos, né, aliás, a vida cotidiana era a seguinte: principalmente em Cuiabá, no momento que se vivia, as crianças órfãos de pai e mãe eram trazidas para as cidades para serem doadas para as famílias de Cuiabá, de situação avantajada, né? Para criar essas meninas, essas crianças, né? E nessa criação, essas meninas eram preparadas como domésticas. E foi nesse contexto que a minha mãe conheceu o meu pai. O meu pai tinha recém saído da aldeia. Ele trabalhou como guarda-fio do correio das linhas telegráficas do Marechal Rondon. Qual era o trabalho dele? O trabalho do meu pai era pegar uma espingarda, pôr aqui do lado, guarda-fio e ficar rodando, assim, andando vários quilômetros, cuidando de fio elétricos, de poste de energia, do código, né, das linhas telegráficas. Essa era a função disso. Por conta disso, ele levou uma frechada dos índios Nhambiquara, lá na região do Tiariti, que nem eu sabia, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, mas eu sabia que ele tinha uma cicatriz enorme aqui. Eu ficava com medo até de perguntar, porque meu pai não falava a língua portuguesa, só falava no idioma, né? Ele só falava no idioma, ele já saiu velho de lá da aldeia, sem perspectiva nenhuma de casamentos. Ele saiu de lá assim com a família arrasada por uma epidemia de sarampo, catapora. Interessante que quando eu fiz a pesquisa sobre Ponte de Pedra, encontrei dados sobre isso, falando dessa epidemia, né, que deu lá na época. E meu pai perdeu a família inteira. Só sobrou um filho dele, que era um filho surdo, né, de nome Manezinho, né, Manequinho, o nome dele, né? E que, por sinal, ele foi um que foi criado na aldeia depois de de uma certa idade, que ele veio para a cidade. Assim eu conheci meu irmão. Não falava também o português, só falava no idioma, né? Então, a minha mãe, qual era a educação que ela dava para nós? Ela dizia para nós, porque naquele tempo, o receio dela
de crianças serem retiradas dos pais, principalmente quando enviuvava as mulheres, né? E ser mandada de volta para a aldeia, ela tinha maior medo disso, da gente ser retirado dela para lá. Então ela dizia assim: vocês nunca digam que vocês são indígenas daqui. Vocês sempre dizem que vocês são do Paraguai, da Bolívia. Então ela manteve essa fala até uns tempos atrás, quando com 18 anos eu voltei com Daniel Cabichi. Ela manteve esse discurso com a gente. Ela brigava, a minha irmã já era medrosa mesmo, já não, né? Mas eu que ficava questionando, por que isso? Então, é preferível vocês dizer que vocês são, porque é muito perigoso, vocês podem ser raptadas, vocês podem retornar para... E aí eu nunca mais vou ver vocês. E ela falava isso com lágrimas nos olhos. E eu nunca entendi isso. Por quê? Eu fui entender quando eu entrei em contato com a cultura do meu povo. Por que acontecia isso, né? Essa relação da família, né? Dos órfãos, né? A representatividade dos órfãos, né? Então, ela manteve essa coisa e o medo dela mesmo, da situação dela. Ela foi retirada, a mãe era bugra, falava bugra, mas era uma borora. A minha mãe, quando descrevia a mãe dela, uma borora, só que era baixinha. Então, aí eu fiquei questionando isso. Ela era pequena. Mas depois eu descobri, com os próprios bororos, que existia vários tipos de índias bororo. Tinha aquelas mulheres altas, que viviam em determinados lugares, e tinha as pequenas. Então minha avó encaixava nisso, porque ela morava, ela é de uma região aqui do Pantanal de Mato Grosso, a região de Poconé, aquela região lá. Então ela vivia ali naquela região. E um dos últimos aldeamentos de bororo, que eram bororos ocidentais, que inclusive já desapareceram, né? Eles saíram dali, alguns desapareceram e outros foram entregues às famílias de Cuiabá e tal, né? E um grupo deles foi para a região da Bolívia, né? Foram encontrados bororos na Bolívia. A minha mãe, então ela negava essa identidade dela. Mas quando ela teve que enfrentar, que os parecis foram lá e disseram para ela que eu tinha que acompanhá-los para que eu pudesse ajudá-los na demarcação da terra e na coisa, ela sentiu bastante, né? Mas ela não me impediu. Não impediu. Ela só falou assim: você tem direito de conhecer o outro lado das suas famílias. Você tem direito. Aí que eu acompanhei, né, o Daniel na época, mas eu acompanhei a liderança do Rio Formoso, né? Então, a minha trajetória foi uma trajetória de entrar no movimento indígena, não só pela minha vontade, mas principalmente por algo muito maior, que é a demarcação das terras indígenas. Que eu tive que lutar junto com as lideranças. A gente veio aqui no Rio de Janeiro diversas vezes, fazer pesquisa no Museu Rondon, pegar aquelas memórias do Rondon, né, e decifrá-los todinho. Uma coisa importante também da minha infância que eu me lembro é a presença dos parecis na minha casa. Desde pequenininha, eu via eles lá dentro. Tanto é que eu tenho um sobrinho que chama Dilson, né, que é parecido, né, hoje ele está morando lá no Bacaval, na região de Bacaval. Ele falou para mim que a primeira vez que ele me viu, eu era pequena. Ele falou que eu tinha 3 anos de idade. Eu levei um choque quando ele falou: eu sou sua tia. Aí eu olhei assim para ele: como eu vou entender isso? Mas se eu me mantive assim, naquela questão mesmo de aprofundar melhor no conhecimento da cultura, das relações de parentesco, para mim poder me posicionar. Quem tinha que dizer quem sou eu, ali não sou eu, era o povo parecido. E isso aconteceu com o meu batizado. Eu recebi nome, né, na época, meu filho é batizado também, né? E aí a gente passa a ter uma relação muito mais próxima. E a minha família, com isso aí, o meu pai, eu perdi meu pai com 8 anos de idade, né, que ele faleceu, muito, assim, já estava bem velho, bem debilitado, né, pelas consequências das doenças que ele pegou, vários tipos de malárias, vários tipos de doenças tropicais, né. Então ele faleceu assim num contexto muito indígena. Primeiro que ele falava o nome de um por um dos índios que ele lembrava. E esses indígenas são índios da memória de Rondon. Ele lembrava isso. Por outro lado, ele queria ser enterrado na aldeia, né? E a gente teve dificuldade para levar. Minha mãe teve dificuldade na época, né? Marechal Rondon interferiu nesse processo, né? Pelo menos o pessoal ligado a Marechal Rondon, né? E se disse assim: não, vai ser difícil retornar, porque a gente não sabe. Pode ser que se
elas vão querer ficar com as filhas. É isso que veio o temor da minha mãe dizer que nós tínhamos que falar que nós éramos paraguaias ou era bolivianas, né? Mas nunca dizer que a gente era indígena, né? Daquela região. E como nós ficamos sabendo também que tinha alguns pareci que foram para a região da Bolívia, né? Habitam uma região lá, uma parte de São Matias, por ali. Tem alguns que se casaram com os chiquitanos, né? Alguns deles, eu consegui localizar um deles assim. Eu fui para Bolívia, né? Fui conhecer os chiquitanos. E eu conheço hoje, os chiquitanos estão aí comigo, entendeu? Conversei com os velhos, aí cruzamos as histórias. Então, como eu fui formada na área de história, né? Eu comecei a trabalhar um pouco isso. Primeiro para conhecer essa trajetória, né? Um pouco da trajetória da minha família, né? E aí, durante esse processo todo, do grupo das famílias que saíram com Rondon, uma das famílias que voltou e que não teve problema foi a minha família. Porque a gente voltou de uma forma diferenciada. Nós não voltamos de um conselho voltar por voltar, mas nós voltamos por uma missão a cumprir, demarcação das terras indígenas, né? Então, isso para mim foi um ganho muito importante, porque é ali que eu tinha que me afirmar como identidade. Parecia para quem for para mim, ou você ajuda a gente, ou você para nós não é nada, assim, entendeu? Eu me sentia assim na obrigação de poder conseguir essa demarcação, a questão de honra. Então foi a partir daí que eu comecei a ter uma relação meio intermitente com eles, muito. Hoje a gente já todo mundo já sabe e tal, eu não preciso mais dizer, chegar numa aldeia nova e falar, eu sou chiquinho, não preciso falar isso. Porque na memória da história foi recuperada a minha família. É filha de fulano, assim, assim, assim. Sabe, nas danças, quando vai dançar o Zolane, quando vai dançar, se retrata, se eu estou presente, se retrata essa história, né? Eu acho que é isso que eu amo no meu povo e eu amo dos povos, é isso, sabe? Não precisa você chegar lá e falar, eu sou chiquinho, não precisa nem falar que quem eu era, né? Mas o pessoal já sabe se dizer, você é fulano, então sua história já conta, né? Então, eu acho que isso daí que é a grandeza que a gente tem hoje, dessa memória que os velhos têm e guardam com muita riqueza de detalhes, entendeu? E eu estou fazendo uma pesquisa agora, assim, que eu não sei se vai ser a minha tese de doutorado, mas é discutindo, assim, como é que um território marca uma identidade e como é que essa identidade, ela passa por diferentes processos de mudanças, mas se remete ao próprio território, sabe? Então isso também é outra situação que nos... Então, por exemplo, aqueles povos que não têm território, como é que fica? E agora a discussão na educação é territórios étnicos educacionais. É só uma coisa imaginária ou ela tem uma causa plausível, né? Uma causa palpável? No meu entendimento, se remete à terra. E pela primeira vez eu ouvi esse discurso, foi agora, nas reuniões que a gente teve da CNPI e das outras, quando a gente ouviu as lideranças dizer os étnicos territórios está relacionado ao território de vida do povo. Aí une a educação com as diferentes outros setores que antes não era tocado, né? E durante essa trajetória toda, a minha família, meu pai faleceu, né, eu tinha 8 anos de idade, a gente foi criada, passou um tempo meio que amortecido as coisas, né? Depois que o reencontro dos parecidos, quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu reencontrei com eles. Não precisou eu chegar lá e falar. O único medo que eu tinha e a minha mãe tinha era assim, a gente não sabia a história do outro lado de lá, mas o medo nosso era assim, chegar na aldeia e o pai da gente ter sido alguém que praticou algum crime, alguma coisa errada e que foi expulso da aldeia. Como eu encontrei várias histórias de pessoas que queriam recuperar sua identidade, mas tem esse problema. Foi expulso por feitiçaria, por exemplo. Né? Foi expulso por feitiçaria, expulsa hoje bastante, né? Uma das que a gente está vendo que assim, a saída dos indígenas das aldeias é muito dessas disputas políticas, mas a briga muito por causa de feitiço, né? Os feitiços, descobre quem é, a família, a pessoa e põe todo mundo para fora. E eu tinha o maior pavor só de pensar. Então eu fui, mas com medo de chegar lá e de falar, não, seu pai não pertence mais para a gente, está envolvido com isso e aquilo, sabe? Isso não era verdade, muito pelo contrário, eles tinham orgulho dele por ele ter sido o guarda-fio. Depois, quando eu fui ver o que era guarda-fio, eu fiquei mais triste ainda, né? Porque para eles era uma coisa boa, né? Mas no contexto da agora era uma coisa meio que ruim, né? Porque levou ele à morte, ele pegou vários tipos de doenças e fazia o trabalho mais pesado, era dele, né? Porque você tinha que lidar com a briga de outros povos, né? Ele foi atacado, ele quase morreu, né?
Mas para ele também, no fundo, ele não entendia aquele contexto. O que era essas patentes aqui, também ele não sabia o que era, né? Então, assim, a questão do Rondon para a gente, por exemplo, para pessoas como eu, né, que tem essa ligação com a história do Rondon, traz um pouco de alegria de um lado, mas traz uma tristeza do outro, né? Assim, uma nostalgia assim, meio triste que a gente faz. Porque eu consegui compreender o processo histórico todo, mas a gente tem parente que não conseguiu entender o que aconteceu com a família dele, por que é assim, né? Por que eles tiveram que sair daquele jeito, né? Então não entenderam, aí quiseram voltar e não conseguiram. Pessoas já de idade, né, tentaram voltar. Eu acho que a tese da professora, a doutora Fátima Roberta, retrata um pouco isso, né, daquele grupo, né? O grupo que voltou mesmo, assim, que os parecidos receberam do braço para foi a minha família, né? Então hoje eu tô assim, tô para me aposentar, tô querendo voltar para a aldeia, ter mais uma tranquilidade mais lá, né? Mas continuar o meu trabalho na formação, né?